Tá, e aí? Vocês vão admitir, antes da gente começar o vídeo, que pela primeira vez em muito tempo eu acertei o resultado do jogo? Quem viu o debate raiz viu que eu botei 1 a 0 Inter. Vou recuperar apostando em 1 a 0 Inter, gol do Ener Valencia, mas tem que ser essa combinada. 1 a 0 Inter, gol do Ener Valencia no segundo tempo. Ah, tu vai dizer, o JB disse na KTO que ia ser 1 a 0 Inter, gol do Ener Valencia. Não importa, tá lá. 1 a 0 Inter. E eu acertei. Me dei bem na KTO. E lá é assim. A gente fala quando ganha, quando perde. Várias vezes eu venho aqui dar cara a tapa dizendo me quebrei na KTO. Dessa vez me dei bem. Fui lá e tirei uns do sueco. Se quiser brincar e te divertir, tendo o juiz nessa cabeça, vai na KTO. Mas lembrando que, né, tem que ter consciência e um juízo aí, beleza? Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional 1, Vasco da Gama 0, que acaba de acontecer. O Inter conseguiu mais uma vitória, a 15ª vitória no Brasileirão sem saber, ou 15ª partida no Brasileirão, não vou ratear aqui, sem saber o que é derrota. Pode jogar bem, pode golear, pode fazer 1 a 0, o Inter tá pontuando. A temporada vai terminar em alto, isso já é fato. O Inter está na Libertadores, está na pré-Libertadores, vai em busca da vaga direta e vamos combinar que vai acontecer, isso não está na clara. É verdade que o Inter vence e não sai do 5º lugar, né? Eu tava até aqui olhando a tabela do Campeonato Brasileiro, tá, agora tem a mesma pontuação do Flamengo, tem um ponto só do Fortaleza, mas pelo amor de Deus, o Fortaleza tem um jogo a menos, né? Pelo amor de Deus, o Inter vence, 5º lugar, não sai do 5º lugar, mas é isso que deve acontecer, tá? Eu acho que dá ali no máximo uma 3ª colocação, antes que alguém pergunte, não acredito em título, acho que não vai dar título, são 7 pontos pro Botafogo, mas o Botafogo vai botafoguear, mas daí tem o Palmeiras, então assim, eu não acredito. Mas antes de avaliar tudo, eu preciso te dizer o seguinte, não foi uma atuação de luxo, de encher os olhos, foi uma atuação segura de quem teve a partida sob controle. E a gente precisa aqui pontuar para vocês o seguinte, gente, o Roger não tinha os 2 laterais titulares, não tinha os 2 primeiros homens do meio-campo titulares e o Borré estava voltando da seleção colombiana depois de jogar as eliminatórias. Era óbvio que o Inter ia sentir e sentiu. Fora isso, tinha chuva, gramado pesado e aí a dificuldade de jogar fora de casa contra o Vasco da Gama, que também, vamos lá, eu até vou ver aqui a situação do Vasco, tá na 10ª colocação no Campeonato Brasileiro. Não é tão desastroso, os caras estavam protestando, chamando vergonha lá e tal, metendo uma pressão, mas também não é nada tão absurdo. É um problema dos camaradas. Para mim o melhor em campo foi Rogel, ou Rogel, como queiram, o zagueiro uruguaio. Fez uma partidaça. Parafraseando o que eu brinco no debate raiz, ele deu e acertou todas as botadas, todos os botes, todas as agressões de bola que ele faz, né? Ele é um cara que agride, que ele tenta, ele sai da zona de conforto, ele não fica só esperando, ele tem a passada larga, e aí, quando tá bem condicionado físico, isso demanda muito físico, ele mostra que tem como acertar. É o segundo jogo que ele vai muito bem, mas essa pra mim é a melhor atuação desde que ele chegou. Foi impecável. Aí a gente pode até colocar alguns outros bons jogadores, mas como o Rogel foi bastante criticado na chegada, eu quero aqui colocar ele como melhor em campo. Ele acertou praticamente tudo, salvou bola em cima da linha, sendo inteligente quando o Rocher cobra mal um tiro de meta, ele se posiciona, se reposiciona para salvar o time, faz várias vezes, ele era o cara que, junto com o Vitão, e o Vitão também jogou em altíssimo nível, tá? O Vitão também jogou no mínimo uma partida muito parecida, mas é que falar aqui que o Vitão jogou muito é chover molhado, todo mundo sabe, a todo momento eu vou ficar aqui repetindo as informações sobre essa situação do Vitão jogar muito. Isso não é novidade. Agora, o Rogel sim, e ele pra mim é o melhor jogador em campo. O segundo melhor jogador da partida é René. O René jogou uma muito boa partida também. É outro que tirou uma bola que estava entrando, tirou de perna na direita, inclusive uma bola que quase o Vasco da Gama faz aí no primeiro tempo e fez uma partida muito correta, muito adequada, lembrando o René de antigamente. Um cara que era mais defensivo, um cara que mais defendia, quando saía para ataque caía um pouquinho mais pelo meio, não era tão agudo, não era o Bernabei. É óbvio que o Bernabei é melhor do que ele, ou está melhor do que ele no momento, e é óbvio que o René, ele é um lateral que, bom, se ele jogar isso, cara, vai justificar a renovação. A direção vai dizer, olha, se ele voltasse aquele lateral seguro, que a gente sempre dizia, olha, o René é aquele nota 6, 7, ele não vai ser 9, 10, mas também não vai ser 4, 3, 4. Ele vai ser sempre aquele cara regular. E dessa vez voltou a ser o René que a gente conhece. Mas o Inter, é óbvio,
teve outras dificuldades. Eu quero colocar aqui no meu pódio o Wesley. O Wesley não fez, antes de eu falar das dificuldades, eu tinha esquecido dele, perdão que eu sempre faço aquele pódio virtual com vocês, né? Wesley não fez a melhor partida, enfim, campo gramado molhado, tem um lance até de contra-ataque que ele escorrega na bola e tal, escorrega antes de chegar na bola, mas assim, o seu gol é um gol de fora da área, de chute, de talento, de qualidade, né, que ele pega uma sobra e mete pro gol. Fora isso, tem um lance na linha de fundo que ele dá meio que uma letra, assim, sai, ele faz uma jogada improvável. Ele é o cara, eu já ouvi de gente que entende de futebol, tá? Que se pudesse contratar ou tirar algum jogador desse time do Inter, era o Wesley. Porque o Wesley é o cara que tá fazendo diferente, que tá tentando o drible, que tá indo pra cima, que tá tentando... Mas presta atenção numa coisa que pouca gente tá olhando. O Wesley tem 9 gols no Campeonato Brasileiro. O Wesley tem 9 gols no Campeonato Brasileiro. O Estevão, que é o titular, o Estevão, obviamente, é mais do que ele. É badalado, tá vendido e tal, mas é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, tem 12. Dá pra buscar. É por isso que eu falei aí no título algumas questões. Os destaques improváveis, o Rogel e o René. Mas tem também o artilheiro que pouca gente viu, que foi o Wesley. A gente tá vendo e tá todo mundo elogiando o Wesley. Eu não tô dizendo que ele não tá sendo elogiado, ele tá. Só que a gente não percebeu o seguinte, cara, ele tá batendo lá em cima pra artilharia do Campeonato Brasileiro. Tem mais 4 rodadas. Daqui um pouco, né, mete mais alguns golzinhos aí na reta final, pode até bater artilheiro do Campeonato Brasileiro. É óbvio, o Wesley tá na frente, mas o que eu posso te dizer é, gente, na partida que não é excepcional, ele marca um gol e é decisivo pro Inter. É um cara que sim tá fazendo muita diferença. Eu preciso pontuar aqui que o Inter teve algumas dificuldades. Por exemplo, o Brian Aguirre, lateral direito, não fez uma partida excepcional. Só que eu preciso manter a mesma régua que eu tenho pro Rogel, que agora tá dando resultado, pro Cleiton Sampaio, que ainda não conseguiu, mas vou manter pra ele. Cara, o primeiro jogo, é a primeira vez que ele joga em território brasileiro, que ele faz uma partida no Campeonato Brasileiro, sabe? Não é nem assim, estreia no Inter, não. É estreia num país novo, numa cultura diferente de futebol, com um gramado que tava encharcado, com chuva e tal. Então assim, cara, não vou avaliar, apenas dizer, foi discreto, foi ok, foi nada demais. O Inter teve uma dificuldade porque os dois volantes não conseguiram. E aí, pô, soma assim, os dois laterais não eram aquela Brastemp, não conseguiram jogar aquela Brastemp no ataque. Os dois volantes não estavam conseguindo agregar qualidade, saída de jogo. O Fernando é mais do que o Rômulo, embora o Rômulo esteja bem. E o Thiago Maia é mais, ou talvez até bem mais do que o Bruno Henrique. E aí o que acontece? O Inter teve essa dificuldade. A bola não chegava ou não ia, não tinha uma saída tão qualificada por ali. Talvez por isso justifique um pouco da partida discreta que fez o Alan Patrick e também por ali passaram os problemas do Inter. Mas o Inter tem dois jogadores que estão em looping. E eu tô já há um tempo observando isso e tentando entender o que está acontecendo. Gabriel Carvalho e Tabata. O Gabriel Carvalho era titular, começou a jogar mal, o Tabata entrava e melhorava o time. O Tabata virou titular, o Tabata começou a não jogar tão bem, e aí o Gabriel Carvalho entrou, pelo menos essa partida, e melhorou o time. Olha que loucura. Antes era exatamente o contrário. Era o Gabriel Carvalho titular, não performava, entrava o Tabata, melhorava. A gente começou a dizer, olha, o Roger vai ter que fazer a mudança, ele vai ter que trocar. Pois é, o Roger trocou. Agora foi o contrário, pelo menos essa noite, quem entrou e melhorou o time do Inter foi o Gabriel Carvalho. Que loucura o que aconteceu. Bom, o Inter teve algumas questões importantes também para colocar aqui, que foi assim, o Borré não fez sua melhor partida e tem um desconto por estar na seleção, por ter voltado da seleção, mas parece que o jogo não encaixava para ele. Eu a todo momento estava torcendo, e sim, eu disse no debate raiz, seria 1-0 o gol do Ener Valencia, eu estava torcendo pro Roger já na metade do segundo tempo tirar, botar o Ener Valencia na vaga dele, até aconteceu, mas botou o Ener Valencia e eu achei que podia sair o gol por ali, o gol foi do Wesley, e aí antes de ele entrar, um pouquinho antes de ele entrar, o Wesley já faz o gol do Internacional, pelo menos eles tinham sido chamados, aí o Roger estava para colocar eles, o Wanderson e o Ener Valencia, e sai o gol do Internacional. Era uma partida muito mais pro Ener Valencia. Mas presta atenção, o Roger coloca o Wanderson em campo. E aqui eu preciso colocar, o Wanderson estava em outra sintonia, completamente desconectado do time do Internacional.
Difícil entender o porquê ele tá tão fora do jogo. O Wanderson sempre foi um cara ligado. Eu várias vezes elogiei a capacidade intelectual dele. O Wanderson sempre foi um cara acima da média, a ponto de inúmeras vezes eu dizer, olha, o Wanderson pode errar o movimento, mas ele sempre acerta o movimento. O Wanderson é um cara ligado no jogo, é um cara interessado, é um jogador diferenciado, que a gente dizia, poxa, vale a pena os 4,5 milhões de euros que pagaram nele. Só que agora, a direção tá dando até luz alta. A direção chegou a vazar que tá pensando em liberar Alário, que vai sair, Ener Valencia e Wanderson. Parece que a luz alta no Ener Valencia está dando certo porque ele está mais ligado. No Wanderson ainda não está dando certo. E eu acho que isso precisa ser olhado, precisa ser pontuado, precisa ser colocado na mesa de avaliação. Não sei se o Wanderson vai sair, mas se ficar tendo desempenhos tipo de hoje, fica complicado defender. Por falar em pontuado, o Inter chega, deixa eu ver a tabela aqui, a 62 pontos. Mesma pontuação do Flamengo, um atrás só do Fortaleza. O Palmeiras tem 67 e o Botafogo tem 69. Gente, são 4 rodadas só, não tem muito o que fazer, né? Não vai dar. Se o Inter tivesse com o Cudê uns pontinhos a mais, se o Inter tivesse vencido o Bragantino e Corinthians, eu não tô culpando o Roger, só tô dizendo que, pô, tá com pouco, né? Os empates contra Bragantino e Corinthians tivessem sido vitórias, aí tem 4 pontos a mais, pô, aí a história mudava de figura. Agora não tem muito o que fazer, não tem muito o que falar, não vai, o título brasileiro não vai acontecer, eu pelo menos não creio nisso. Se você crê, tudo bem. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.